Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Tá começando mais um vídeo aqui hoje com Carissa pra gente falar o quê? De criatura diabólica que a gente Porque é só o que eu venho fazer aqui. Mentira. Mentira. Não, eu falo muita coisa aqui, Carissa. Mentira. Eu sei que eu falo de outras coisas. Sempre tem coisa diabólica no meio. Porque assim, eu e Felipe, a gente gosta pouco, entendeu? De criaturas diabólicas da ficção. Exato, e a gente é aquela amizade que eu só pensei em diabo lembrei da Carissa. Carissa pensou em diabo lembrou de mim. O Pennywise é a segunda criatura da qual estamos falando aqui nesse quadro. Já fizemos todo um background aí da Annabelle também em outro vídeo. E sempre que a gente lança um vídeo sobre uma criatura aqui, a gente lança outro lá no canal da Carissa, contando um pouco sobre a origem real e a história real dessa criatura. Então assistam esse vídeo aqui e não deixem de passar lá no canal dela depois. Vamos lá! Primeiramente, então, vamos entender o que é a criatura, né? A coisa já começa a ter uma definição a partir do próprio nome dela. Em inglês, ele é chamado de simplesmente it, que é o pronome usado na língua inglesa para se referir a coisas. Exatamente porque é extremamente difícil explicar que tipo de criatura ele é, já que ele é um ser imortal, incapaz de ser compreendido pelos seres humanos. E originalmente a coisa é uma criatura cósmica com habilidades metamórficas vinda de um local no universo chamado Macroverso. E esse Macroverso, dentro da mitologia dos livros do King, ele é descrito como nada não dimensional, que existe entre os universos alternativos do multiverso. É um local que existe desde sempre, onde habitam vários seres cósmicos anciãos. Usou umas dorgas? Usou umas dorgas? Um pouquinho. Bom, talvez aqui, então, você que nunca tinha ouvido falar de nada disso já deve estar aí pirando porque você sempre imaginou que o Pennywise fosse uma coisa bem mais simples, como uma espécie de demônio ou o espírito de um palhaço assassino, não é? Sim. Pois é, mas não. Ele é de fato essa espécie de alienígena que caiu na Terra há séculos atrás. Embora seja impossível ter certeza de qual a sua forma original, o livro e a minissérie dos anos 90 dão a entender que a forma mais próxima da aparência real dele é a de um monstro bizarro com uma aparência horrenda que nós humanos identificaríamos como algo próximo de uma aranha, só que uma aranha mutante gigantesca. E assim, na realidade, de onde a coisa veio, as formas são de um plano além do físico e a aranha é o que é mais perto, né? A gente chega de ver a sua forma real. Sim. Esse plano, que faz parte do Macroverso, é batizado pela própria coisa de Dead Lights, ou seja, luzes mortas, que nunca são vistas no nosso plano e por isso a verdadeira forma da coisa nunca é revelada. É dito no livro que se alguém conseguir encontrar as Dead Lights, a pessoa fica completamente piradinha, fica assim meio lelé da cuca. Biruta. Bom, assim como todo bom ser sobrenatural, o It tem também a sua lista de poderes, então assim como a gente fez com a Annabelle no último vídeo, vamos listar aqui os poderes que a coisa possui. Na ficha dela no catálogo dos monstros, nós colocamos aqui as seguintes habilidades: força, velocidade e resistência sobre-humana, telecinese, telepatia, manipulação mental, transformação, controle sobre animais, longevidade, regeneração e projeção astral. É muita coisa. É muita coisa. Mais uma vez, assim como a Annabelle, It também tem um currículo muito maior do que o nosso. É fato sobre a vida. Mas dentre todas essas, a habilidade que mais dá destaque à coisa é a de transformação física, já que ela consegue se transformar em qualquer tipo de animal, objeto, ser fantástico ou ser humano existente. Isso fez com que ela se adaptasse muito facilmente quando caiu aqui na Terra e começou a habitar a região do Maine, que futuramente viria a se tornar Derry. Exatamente. A história do surgimento da cidade de Derry tem muito a ver com os poderes da coisa, inclusive. Toda a cidade ali só se desenvolveu naquele local daquela forma porque It usou todos os seus poderes de manipulação mental para convencer a população a formar uma comunidade ali, para que ele pudesse garantir uma cidade inteira que viria servir como alimento para ele nos próximos séculos. Não é a pessoa que sabe fazer o investimento, a criatura que sabe comigo, tá vendo? É isso aí. E assim, isso gerou, né, algo muito mais complexo para ser entendido pela mente humana. A cidade de Derry, desde o momento em que surgiu, ela surgiu como parte do próprio It. Eu sei, é bizarro, mas é como se ela fosse uma extensão da coisa.
que se originou a partir dos seus poderes e da sua necessidade de alimento. Sobretudo, o sistema de esgoto de Derry, ele foi detalhe por detalhe influenciado pela coisa no momento em que ele foi construído, tornando-se ao mesmo tempo o lar da forma física do monstro e também uma espécie de sistema digestivo da entidade, que assim, era a própria cidade. É muita viagem, mas tá bom, ó. Pra você que só assistiu ao filme ou a minissérie, sabendo disso aqui faz muito mais sentido pra você porque é que os personagens ali comentam tanto sobre uma possível maldição em Derry e sobre o fato de que todo mundo que nasce ali geralmente fica ali pro resto da vida. É porque toda a população da cidade, principalmente os adultos, são influenciados pelos poderes da coisa. Então dá a entender que realmente todo local tem uma espécie de maldição, já que ninguém ali vai imaginar que a própria cidade é parte do corpo de uma criatura vinda do espaço. Exatamente, né? Como se o It já não fosse assustador o suficiente, manipulador o suficiente, ele acrescentou mais uma coisa no seu arsenal. Dentre todas as formas físicas que ele é capaz de possuir, né, ele adotou uma forma preferida. Uma mais bonitinha. Que ele poderia usar para se disfarçar, né, entre os humanos e tal, e ao mesmo tempo atrair crianças. Assim, ele criou a imagem do Sr. Robert Gray, um suposto habitante de Derry, Gente boa. não é? Que viria trabalhar num circo da cidade e se tornaria o conhecido Pennywise, o palhaço dançarino. Vejam bem. Vejam bem que gracinha. Utilizando então essa forma do simpático Pennywise, a coisa conseguia ser ao mesmo tempo que atrativa para as crianças e horripilante quando queria ser, ou talvez sempre, porque convenhamos que palhaço é de fato. É meio horripilante, vai. Não é verdade. A ideia dela então era sempre a mesma: atrair as vítimas sob a forma do Pennywise e depois se transformar na coisa da qual elas sentiam mais medo. Isso tudo acontecia porque, por mais que o objetivo da coisa fosse simplesmente se alimentar dos humanos, ela explica lá no livro que a carne humana era muito mais saborosa e provia um sustento muito maior para ela quando o humano estava com medo. Então, a partir daí, deu-se início ao ciclo de hibernação e despertar da coisa. Desde a época em que ele chegou a Derry, ela desperta, come várias pessoas para se saciar e depois ela dorme. E aí, depois de 27 anos, ela acorda de novo. Então, o despertar da coisa sempre é marcado por alguma tragédia que acontece na cidade ou nas regiões próximas ali de Derry, né? Isso aí. Inclusive, o primeiro ciclo de assassinato da coisa, do qual se tem registro na história, é de 1715 a 1716, sendo possivelmente aqui a primeira vez que ela despertou para atacar aquele local que estava se tornando Derry, né? Depois disso, de 1740 a 1743, a coisa despertou e começou um reinado de terror de 3 anos que culminou com o desaparecimento de mais de 300 colonos do distrito de Derry, bem parecido com o que aconteceu na colônia de Roanoke, que muitos de vocês devem conhecer pela 6ª temporada de American Horror Story, uma série da qual eu e Clarissa às vezes falamos na internet. Às vezes. Inclusive, o caso da colônia de Roanoke é citado no livro, quando o personagem Mike, né, ele tá pesquisando sobre a história de Derry e aí ele percebe que um caso como Roanoke, onde 117 colonos desapareceram misteriosamente, é conhecido por todos nos Estados Unidos. Já um caso como esse, de 1740 em Derry, onde 300 colonos desapareceram, não era conhecido por ninguém. Isso mostra como os poderes mentais da coisa, eles eram grandiosos, capazes de fazer toda uma região ignorar a existência de tragédias deste porte existentes na história. Vê que absurdo. Alguns indícios do livro, inclusive, junto com teorias dos fãs, dão pistas de que algumas tragédias na história norte-americana anteriores ao ano de 1700 poderiam ter sido causadas pela coisa, numa época em que ela teria explorado outros territórios dos Estados Unidos, quando ainda estava buscando ali controlar o funcionamento dos seus poderes na Terra,
antes de se fixar no que viria a ser a cidade de Derry futuramente. Assim, então, é provável que quando Stephen King mencionou aqui esse caso, ele buscava deixar implícito que, no universo dele, o caso de Roanoke tinha sido causado pela coisa também. Espertinho. E é bem legal a gente ter todas essas teorias na ficção do que teria acontecido com esses colonos desaparecidos, né? Enquanto American Horror Story usou essa história para dizer que Thomasin White teria sido influenciada pelo espírito da bruxa Scathach, peraí. Eu sempre falo Scathach, mas ninguém sabe falar o nome dessa minha certo. E assassinado todos os colonos, os fãs de Stephen King acreditam fielmente que no universo dele, a coisa teria provavelmente jantado os 117 colonos num grande banquete. Dando continuidade aos ciclos do despertar de It, ele despertou e causou novamente de 1769 a 1770 e depois em 1851, quando ele despertou numa época em que um homem chamado John Markson envenenou a sua família inteira e depois cometeu suicídio comendo um cogumelo venenoso que causou nele uma morte terrível. E de 1876 a 1879, a coisa despertou e logo voltou à hibernação depois de assassinar um grupo de lenhadores que foram encontrados numa região próxima. E de 1904 a 1906, ela despertou quando um lenhador chamado Claude assassinou vários homens em um bar com um machado. A coisa então voltou à hibernação quando uma fábrica explodiu, matando 108 pessoas, sendo 88 crianças que brincavam, assim, de caça a ovos de Páscoa. Se você assistiu o filme lá de 2017, você deve se lembrar que o Ben ele encontra todos esses fatos na sua pesquisa quando ele estuda sobre a cidade na biblioteca. E da mesma forma, ele encontra os relatos de 1929 a 1930 que falam ali sobre quando a coisa despertou na época em que um grande grupo de cidadãos de Derry abateram um pequeno grupo de gangsters conhecido como o Bradley Gang. A coisa voltou a hibernar então quando um grupo semelhante à Ku Klux Klan incendiou uma boate de soldados afro-americanos conhecida como The Black Spot. Por fim, nós chegamos ao grande ciclo importante do livro, né? Onde a coisa despertou em Derry na época em que o grupo dos perdedores, né, era criança. Sim, isso é uma diferença importante na adaptação de 2017. No filme, eles realocaram a história, que no livro acontece em 57, para a década de 80. Mas aqui na história original é de 1957 a 1958 e o ciclo no qual a coisa desperta. Tudo começa então quando o garoto Dorsey Corcoran é espancado até a morte pelo seu padrasto Richard Macklin. A primeira vítima da coisa nessa época da qual você tem registro, né, nesse período aqui, foi o George Denbrook, na clássica cena do barquinho de papel, que... muita tristeza. Ele fala sorrindo da tristeza dele. É porque é triste, mas é uma das melhores cenas do cinema, né, cara? Mas eu fico triste mesmo. É triste, mas que cena boa. É muito boa. Vale lembrar então que a própria mini enchente que teve ali, que passava pelas ruas naquele dia, era obra do próprio Pennywise, que também consegue ter certo controle sobre o clima da cidade e sobre o sistema de esgoto. Então ele tem tudo ali para mancomunar com a janta dele. Né? E assim, a coisa volta à hibernação após ter atormentado todo o grupo dos perdedores, né, durante um bom tempo, no dia da Batalha dos Esgotos, na qual eles se unem contra ela quando realizam pela primeira vez o ritual de Shud. Pausa aí. Vamos explicar o que é esse raio de ritual de Shud, que ele não foi explorado no filme de 2017. Só que antes de explicar o que é o ritual de Shud, vocês precisam conhecer um outro personagem muito importante no livro, que é Maturin, ou simplesmente a Tartaruga, que também foi um personagem tirado da adaptação para o cinema, porque o cinema tentou limpar um pouco as drogas do King. Tentou. Mas como nós dissemos lá no início, a coisa surgiu de um lugar chamado Macroverso. E nesse Macroverso ela não é a única criatura por ali. Primeiramente, ali existe uma entidade conhecida como Gun, ou simplesmente como o Outro, que é um criador na cosmologia de universos de Stephen King.
O Felipe ainda vai falar um pouco mais sobre ele, sobre esse macroverso num vídeo futuro, que vai ser sobre o universo compartilhado de Stephen King, caso você esteja assistindo esse vídeo aqui no futuro, né? Então é possível que esse vídeo já exista e o card vai estar compartilhado aqui em cima, certo? Isso aí, muito obrigado pelo merchan. A questão é que Gunn criou vários seres elementais que são os 12 guardiões dos feixes que sustentam a Torre Negra. Um desses guardiões é uma tartaruga gigantesca chamada Maturin. Essa tartaruga literalmente vomitou o nosso universo e todo mundo como nós conhecemos. Acontece que essa tartaruga tinha, nas próprias palavras dela, né, um irmão rancoroso e invejoso, já que ele não era um dos guardiões, mas sim um dos 6 maiores elementais demoníacos. Esse irmão era a aranha, e enquanto a tartaruga representava a criação, a aranha representava a destruição. E sim, essa aranha é a coisa / Pennywise que bilhões de anos mais tarde caiu na Terra. Desde o início dos ciclos do Pennywise na região de Derry, Maturin então esteve sempre vigiando ele de perto. E no livro, essa tartaruga aparece várias vezes para o Bill e os outros do grupo dos perdedores, mostrando para eles que ela está de olho em tudo o que tem acontecido. E durante as pesquisas das crianças para destruir o Pennywise, elas tinham descoberto sobre esse tal de ritual de Shud, um rito místico que envolvia uma batalha psíquica onde era necessário se colocar frente a frente com a coisa e ambos os oponentes deviam morder a língua um do outro. Mas esse morder a língua um do outro era mais no sentido figurativo, já que na prática a ideia era que o vencedor da batalha era quem conseguisse fazer o outro rir. Muito bom. Toda essa explicação. Eu te fiz vencer, eu venci minha batalha contra você. Venceu, exatamente. Toda essa explicação ela aparece e ela é muito confusa para as crianças no momento. Só que lá em 1958, quando as crianças entram no covil da coisa e encontram a coisa na sua forma de aranha gigante, a tartaruga tem uma rápida aparição e ordena para o Bill que ele realize o ritual de Shud, deixando claro que esse era o único jeito dele derrotar o monstro. E aí, no momento que o Bill desafia a coisa para o ritual de Shud, os corpos dele e da aranha permanecem ali. E a mente dos dois é levada para um plano astral, que seria o caminho para as Deadlights. A tartaruga fica ali, observando tudo, e o Bill é sendo cada vez mais empurrado através do universo, em direção ao Deadlight, com a consciência de que se ele chegar lá, ele vai perder toda a sanidade. No meio dessa batalha mental, então, o Bill descobre que a forma de reagir à criatura é usando a sua imaginação infantil. Ele começa a repetir várias coisas inacreditáveis para ele, afirmando que ele acredita em Papai Noel, em superstições e principalmente, a pior parte aqui, que é do meu coração, que ele acredita no amor dos pais dele. Então assim, triste. Aqui nesse momento do livro é deixado mais claro para o leitor que o fazer o Pennywise rir significa na verdade mostrar para ele que a crença e o otimismo da criança seriam mais fortes que o medo que o monstro causava em todos eles ali. E é nesse momento que não só o Bill, mas todos do grupo conseguem encontrar coragem dentro de si, né, através do ritual, derrotando o Pennywise. Mas por mais que a aranha desapareça dali, nenhum deles possui certeza se ela foi ou não derrotada. E é por isso que quando eles saem dos esgotos, eles fazem o conhecido Pacto de Sangue, onde eles prometem que se a criatura voltar em 27 anos, eles também voltarão a Derry para derrotá-la mais uma vez. E não dá em outra, porque o último ciclo do It acontece exatamente 27 anos depois, de 1984 a 1985. Nessa época, a coisa despertou quando 3 jovens assassinos homofóbicos agrediram um jovem casal homossexual, o Adrian Mellon e o Don Haggerty, assassinando o Adrian Mellon quando jogaram ele de uma ponte. A série de acontecimentos reúne mais uma vez todo o grupo de perdedores, né? E dessa vez eles estão adultos, prontos para derrotar o Pennywise. E depois de muitos capítulos de ataques macabros, todos eles se reúnem novamente no covil e tentam performar mais uma vez o ritual de Shud.
Dessa vez aqui, o Bill tem uma dificuldade muito maior em vencer psicologicamente o Pennywise, já que a imaginação de adulto dele não tem mais a força criativa de uma criança. Pra piorar tudo, quando ele tá lá no plano astral, ele vê o casco do Maturin vazio e a coisa fala pra ele que Maturin morreu e não vai mais poder ajudá-lo ali. Então ele precisa da ajuda das habilidades de comediante de Rich e da paranoia hipocondríaca, de Ed. O bom humor de Rich consegue quebrar a malícia da aranha e no momento em que Ed consegue se convencer, a acreditar de que seu remédio para asma na verdade é um veneno, na hora o remédio se torna um veneno contra a coisa. Então assim, mais uma vez numa cena super viajada, numa batalha mais psíquica do que física, eles conseguem derrotar a coisa, mas dessa vez eles se certificam de que ela realmente morreu, destruindo não somente a forma física dela, mas também vários ovos que ela tinha botado ali no seu lar com os seus futuros filhotes. E é nesse momento que nós temos revelado duas coisas. Primeiro, que Pennywise na verdade nunca foi macho, mas tampouco fêmea. Ele era na verdade um ser assexuado, capaz de se reproduzir sozinho. E a segunda coisa é que o grandioso plano da coisa não era apenas se alimentar, mas também se reproduzir ali na Terra. E embora esses ovos dessa cena tenham sido destruídos pelo grupo de amigos, é bem provável que ele tenha botado outros ovos, deixando espalhados por aí criaturas medonhas descendentes da aranha. Então vários Pennywisezinhos, Mini Pennywises, olha que derrota. Pro mundo criar, Inclusive é até importante lembrar que quando eu for falar do universo de Stephen King, existem outros livros do King que se passam no futuro, onde há indícios de que tem filhos do Pennywise por lá. Então, fica aí no aguardo. Muita coisa, né, Carissa? É muita coisa. É coisa demais. Universo... Esse aqui foi grande, porque como tinha coisa pra falar dele. E assim, como tem muita coisa pra falar sobre ele, lá no meu canal vai ter vídeo junto com o Felipe falando vai ter mais coisa. Exatamente. Mais coisa pra falar da coisa. Exatamente. Nossa, que frase incrível. Tá vendo? Mas aí, se vocês quiserem ver mais coisas sobre a coisa, vão lá no meu canal, que tem um videozinho sobre a coisa. Que tem mais coisa. É isso aí, gente. Coisa que eu curti também. Se inscreve aqui nessa coisa do YouTube e deixa coisas aí nos comentários que a gente vai ler e responde todo mundo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Coisas boas. Coisas Isso. boas, não coisas más. Que coisas más já basta Pennywise. É isso aí. Um beijão.